Muita paz para todos nós, lembrando de gratidão a Deus por ter nos criado e somos imortais e vamos continuar a existir sempre. Ao amigo Jesus, que caminha há muito tempo conosco, lembrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele mesmo falou, se não for por mim, ninguém vai ao Pai. E aos amigos da espiritualidade que nos envolve, a cada um com as suas necessidades e as suas buscas. Não só cada um de nós encarnado, como os nossos irmãos desencarnados. Então sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à Casa Espírita, onde que a doutrina espírita é dotada de razão e não de fé cega. Nós realmente temos a certeza do que estudamos, do que sabemos, do que vivenciamos e porque temos que nos melhorar a cada dia. A palestra de hoje é sobre a vida de Gandhi, Mahatma Gandhi. Essa palestra ela foi dividida em 5 partes. Talvez seja por isso que eu demorei 30 anos para montar ela. Porque não vai ser numa única palestra, talvez eu vou gastar 3 palestras aqui com vocês, em seguida falar sobre Gandhi. E nesses 30 anos que nós falamos o tempo todo do Chico, da doutrina espírita, de conhecimentos gerais, vamos dizer assim, fizemos todo um apanhado nesses 30 anos. E eu sempre fiquei devendo essa palestra para o Mahatma Gandhi. Ele é muito admirado pelos espíritas, na doutrina espírita, é um irmão espiritualista, espiritualista, reencarnacionista e vegetariano também. Então, nós vamos trazer para vocês, ao longo dessas palestras que virão também, sobre a história de Gandhi, porque era um pouco mais longa. E onde que a gente pesquisou? A gente pesquisou em vários livros, e esses livros me acompanham há em torno de 30 anos ou mais. Lições da História da Humanidade, O Encontro de Gandhi com Jesus, Esta Noite a Liberdade, As Palavras de Gandhi, o filme em DVD, vocês assistem pela internet hoje, é 3 horas e meia de filme com tradução. Aqui são fotos do Mahatma Gandhi. Gandhi, carta do Azam Roshan, Gandhi e os pensamentos vivos de Gandhi. Então, há muito tempo que nós vem estudando Gandhi e nós sabemos que ele foi hindu. A religião dele é o hinduísmo e é a 3ª maior religião do mundo. A segunda é o islamismo e a primeira é o cristianismo. Então são religiões, como se diz, respeitadas também, principalmente por ser espiritualista, reencarnacionista, que fala em Deus, fala em Jesus, fala na reforma tão necessária que nós tanto precisamos. Nesse livro aqui, O Encontro de Gandhi com Jesus, Vespasiano, quando caminhava com Jesus, quando Jesus esteve no meio de nós, entre carne e osso, Vespasiano já com um cajado na mão, já idoso, cabelos brancos, acompanhava as falas de Jesus e aprendendo. Um dia Jesus chegou até ele e disse: você vai estar reencarnando ou estando numa vida futura, num país pobre de necessidades. E você vai praticar a não violência, ajudando aquela população. Então, realmente, ele vem, Vespasiano, e reencarna ali como Gandhi na Índia, para trazer a liberdade da Índia, a independência.
Um amanhecer, Gandhi com 79 anos, sem cabelos, envolto num lençol, roupa confeccionada por ele mesmo, algodão cru, ele se vestia assim, óculos redondo, sandália, quase seminu. Naquela manhã, ele no seu tear, fabricando a linha, onde ele também confeccionava o seu próprio tecido. Naquela manhã, ele ia toda manhã orar no jardim. E um repórter tirava muitas fotos dele, fazia pergunta. Sempre havia repórteres entrevistando ele ali, anotando. E ele se levanta para ir orar. Ali no jardim, alguém comunica: olha, Gandhi vai orar, sigo por aqui. Olha, Gandhi vai orar no jardim, sigo por aqui. E o Gandhi se levanta com dificuldade, 79 anos de idade. Duas jovens, diz que a sobrinha, leva ele segurando. E aquela repórter continuando tirando fotos dele. E o Gandhi fala: chega, já está bom, não precisa mais. E a repórter comunica: interessante, parece que está triste hoje. Gandhi vai até o jardim, aquela multidão enorme aguardando a prece da manhã. Naquela multidão havia um hindu nacionalista fanático. Chega até o Gandhi, Gandhi faz assim com as mãos, e aquele hindu também faz assim, e se levanta o hindu. Pega um revólver e tira a vida do Gandhi com 3 tiros, enquanto ele ia orar. Gandhi diz apenas: ó Deus. Nada mais disse. Era o dia 30 de janeiro de 1948, em Nova Delhi, na Índia. Gandhi nasceu 2 de outubro de 1869, em Porbandar, na Índia. Aquela avenida de Nova Delhi, uma avenida muito larga ali, a perder de vista, uma multidão enorme no cortejo de Gandhi que estava sendo levado no corpo de bombeiro. Aquela multidão em silêncio, soldados marchando ao lado do corpo de Gandhi, no corpo de bombeiro, marchavam passadamente, mas sem armas na mão. Afinal, ele praticou a vida inteira a não violência. Jogavam-se flores sobre ele. O mundo parou. Aquela partida. Aquele cortejo, avenida gigantesca, no filme eles mostram muito bem. Ainda bem que tem o cinema, que quando relata fatos verídicos, eles conseguem chegar à perfeição. Estadistas do mundo inteiro estiveram ali, a saudar a última despedida. Outros à distância mandaram recado. Albert Einstein mandou a seguinte mensagem para o mundo: às gerações futuras, vindouras, dificilmente vai acreditar que um ser como este andou pela terra de carne e osso. Olha a grandeza do espírito de Gandhi. O homem que desencadeou a liberdade da Índia, a sua independência, sem nunca ter usado da violência. Não é para qualquer um mesmo. Cor negra, Gandhi. Formado em advocacia, advogado.
na Inglaterra. Ele viajou de trem até a África do Sul, onde ele parou para trabalhar a sua advocacia. E ali, para que as pessoas pudessem, principalmente pessoas de cor, indianos, muçulmanos, não podiam andar na mesma calçada dos ingleses, porque era colonizado a África do Sul também pelos ingleses. E o Gandhi não concorda que é preciso de um documento, um salvo-conduto, para você se manifestar, andar, ter livre acesso dentro da África do Sul. Havia discriminação, não tinha livre acesso. Foi ali que Gandhi fez o seu primeiro protesto. Ele convocou a imprensa, convocou famílias, aqueles que pensavam como ele, principalmente imigrante indiano que estava ali trabalhando na África do Sul, eram discriminados. Em uma fogueira em praça pública com repórteres, ele foi, incendiou, tacou fogo no seu passaporte, ou seja, salvo-conduto. A polícia inglesa estava vendo aquela cena. Outros passaportes ou salvo-conduto foi colocado em fogueira. Era uma afronta contra os ingleses. Eles não gostaram. Então começaram a espancar Gandhi mediante aquela manifestação. E ele mesmo caído no chão, sangrando, pegava algum salvo-conduto e jogava para queimar, até que ele desmaia com as pancadas dos ingleses soldados. Mas ele não utilizou de violência nem um momento. Foi preso pela primeira vez. A partir desse dia, os repórteres, as imprensas, começaram a observar quem era essa criatura, um tanto diferente. Ele era hindu, cristão, espiritualista, reencarnacionista, vegetariano. Era uma criatura diferente. No filme, o seu diretor, Richter Anteburou, qualquer coisa assim, não sei a pronúncia, tentei a pronúncia, não consegui, Richter. Para fazer a filmagem contando a vida de Gandhi, ele foi até a Índia. Demorou 20 anos para fazer a filmagem. Ele precisou viver o povo da Índia, as necessidades e as pobrezas. Precisou entender quem era a figura da Índia dentro da Índia. Então ele foi vivenciar Gandhi durante 20 anos. Por isso que o filme é perfeito. E quando ele terminou de fazer o filme, depois de 20 anos, ele falou: não sou mais a mesma criatura de antes. Modifiquei a minha vida, a minha maneira de ser. Mohandas Karamchand Gandhi, o grande alma, ou Gandhiji, outros chamavam. Certa vez, em uma das calçadas na África do Sul, que a discriminação existia, um grupo de jovens cristãos, e Gandhi na calçada caminhando, negro, e com um sacerdote com ele na calçada, aqueles jovens pediram para ele sair da calçada. Eu não vou sair. A calçada tem espaço para todos nós. E ele não saiu. Passou no meio deles e seguiu à frente. O sacerdote, qualquer coisa assim, ao lado dele, mas foi uma grande sorte? Não. Foi graças à nossa fé em Deus que nós conseguimos. Não foi sorte. Onde está a sua fé como verdadeiro cristão? Gandhi foi porta-voz da humanidade, meus irmãos. Não era qualquer criatura, não. Ele foi porta-voz da humanidade. Não teve títulos. Era franzino, pequeno.
mal vestido, não teve bens nem riqueza. No entanto, ele fabricava as suas próprias roupas. Quando ele de trem viajando para chegar na África do Sul, ele estava na primeira classe. A pessoa do bilhete que vai picotar o bilhete dentro do trem disse: mas como você, o negro, na primeira classe, como você conseguiu a passagem? Eu comprei pelo correio. Mas como você conseguiu? Eu sou advogado, eu sei os trâmites. Mas é proibido negro viajar na primeira classe. Você pode ir para a terceira classe. Não vou. Se você não for, nós paramos o trem e você desce. Na primeira estação, eles jogam Gandhi para a estação, para a rua, com mala e tudo. Ele não concorda com esta colocação, com essa falta de cristandade para com eles. Ele comunica à imprensa. E a imprensa já sabia que ele tinha queimado o salvo-conduto, ou depois veio em seguida o salvo-conduto, a queima quando já estava na África. Então ele já chamava a atenção da discriminação colonizado dentro da África do Sul pelos os ingleses. Ele não revidava, mas concordava sem violência alguma. Ele cria dentro ali da África um bairro, uma cidade, alguma coisa assim, onde que todos são tratados por iguais. Hindus, muçulmanos, cristãos, sikhs, judeus, todos podiam viver ali. Ama até o próximo como a si mesmo, Gandhi já falava. Por isso que os espíritas gostam de Gandhi. Ele é realmente, na linguagem espiritualista, espírita que nós aprendemos, e dentro do cristianismo também. Mas dentro daquela cidade, daquele vilarejo que ele construiu por igualitário, todos eram atendidos por igualitários e trabalham, cada um tinha uma função. E Gandhi cozinhava, lavava, limpava e lavava as latrinas. Latrina é o banheiro de hoje. Só que a latrina daquela época, ainda hoje deve ter, era uma lata de 18 litros de tinta, essa lata que o pessoal conhece, colocado ali, e as pessoas utilizavam como necessidades. E todo dia alguém tinha que ir lá higienizar, limpar o que foi utilizado na latrina que chamava. E Gandhi fazia isso como todos. Mas a sua esposa não disse para ele, disse: eu não vou limpar a latrina. Esse é um serviço da casta, porque na Índia fala muito em casta. É faixa, né? Os mais humildes, os mais pobres, os mais miseráveis. Esse serviço não é para mim, e ela disse para o esposo. Mas aqui todos temos que ser igual. Gandhi diz para ela: olha, se você não fizer, você não serve para viver comigo. Ela entende o recado. Entende que ele estava se modificando. Gandhi senta no banco e pergunta para si mesmo: o que está acontecendo comigo que eu não sou mais a mesma criatura? Porque ele queria a igualdade. Todos somos iguais perante Deus. E ela entende: a minha obrigação é lavar as latrinas. E ela vai e lava. Para continuar com eles, havia uma grande modificação. Com esses acontecimentos, a lei do passe, o do salvo-conduta, seria modificado pelo governo. E ele convoca a população ali da África, não só indianos, imigrantes,
mas aqueles que não concordam com a discriminação, a não colaborar com o novo documento do governo, porque eles teriam que colocar a digital, e ele não aceita colocar a digital. Então eles fazem um período de greve contra os ingleses dentro da África, para não colocar a digital. E haveria discriminação com as próprias esposas também. Ali acontece a primeira greve em uma mina de mineração. Ele convoca a todos a não trabalhar contra a discriminação. Aquela multidão de trabalhadores caminhando, os soldados ingleses numa cavalaria caminhando contra eles, para parar o caminhar deles. Gandhi percebe que o soldado em cima dos cavalos avançaria sobre eles. E o Gandhi está na fileira primeira. Ele pede, vamos todos agachar, deitar no chão. Eles deitam no chão, os cavalos não pisoteiam eles. Chega e volta para trás. Porque quando você está deitado, o cavalo não pisoteia você. Então os ingleses e a cavalaria retorna e vê que Gandhi tinha vencido aquela greve ali. Gandhi é preso pela segunda vez. A prisão superlotada por esses grevistas, ainda assim não utiliza da não violência. Gandhi é retirado da prisão para conversar com o governador. Olha a importância que ele vai crescendo ali dentro da África. Já vai se tornando importante, respeitado inclusive. E o governador conversa com ele. Você está solto. A lei será modificada. Eles vão modificar novamente o documento. E Gandhi procura no bolso, não tem nem um tostão para pegar um carro, um táxi. Então Gandhi pede para o governador, que tinha prendido ele, levado ele para a prisão. Você não tem um trocado para me dar? E o governador também não tinha. Chamou um dos que estavam ali e eles doaram umas moedas para o Gandhi ir para casa. Olha o tamanho de respeito, já que ele começava a surtir ali com aquele pessoal. Algumas frases de Gandhi. O meu amor não é exclusivo. Não posso amar os muçulmanos ou os hindus e odiar os ingleses. Ele amava a todos, inclusive os ingleses. Outra frase de Gandhi. O pai sábio deixa que os filhos cometam erros. É bom que de quando em quando queime os dedos, que vai entender o perigo da vida. Não podemos todos de mãos beijadas. Outra frase de Gandhi. Se um único homem chegar à plenitude do amor, que é a lei de Jesus e a lei de Deus, neutraliza o ódio de milhões. Um único homem, que saber amar, neutraliza os que fazem guerras, por exemplo. Outra frase. A verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca do mal. Então, realmente, era um irmão iluminado. Outra frase dentro do livro. Não conheço outro homem de qualquer época, e com efeito nem a história recente, declarou Sir Stafford Cripps, estadista britânico, que haja demonstrado tão poderosa
e convincente o poder do Espírito sobre as coisas materiais. E era britânico, hein? Olha o que ele falou sobre Gandhi. Após ter sido considerado louco, Gandhi, e até mesmo ridículo, durante 40 anos, pela maior parte dos ocidentais, Gandhi é agora respeitado por nós como um dos grandes espíritos de nosso século e reivindicado por seu trabalho, sua inspiração e coragem, por numerosos grupos pacifistas, religiosos, sociais, espiritualistas, ocultistas, vegetarianos e aí por diante. Então não era Gandhi qualquer criatura. Gandhi passou 21 anos na África do Sul. Iniciou ali a sua luta pelos direitos sociais, pelo trabalho igualitário, como cidadão indiano dentro da África e advogado. Foi para a Índia no ano de 1915. E quando ele chega na Índia, ele começa o movimento pela independência da Índia, que também era colonizado pelos britânicos. Ali começa um novo trabalho dele também. Índia, 1915, Bombay, a cidade. Gandhi já com um turbante de indiano, roupa branca, desembarca do navio, porque ele estava na África e vem para a Índia. Volta à sua Índia, o país natal. Assim que ele chega e desce do navio, uma multidão o ovaciona, o aplaude, o espera ali, porque já sabia dos seus feitos. Gandhi, em uma carroça, alguma coisa assim, uma charrete, levando ele começa a olhar aos lados e vê a pobreza da Índia, a miséria daquele povo. Para que a Índia tivesse a sua independência, conseguir a independência, ele teria que visitar a Índia inteira. Então ele começa a fazer visita pela Índia de trem. Sempre dentro do trem. E onde ele trem parava, ele chegava, ia conversar com aquela multidão que sempre esperava ele, aplaudido. E também os britânicos estavam ali, os soldados britânicos. Chegavam até eles e falavam: olha, a confusão que você está causando da multidão. Eu não estou causando confusão nenhuma. Eles estão todos calmos. Vieram apenas me ver falar das suas necessidades. E eles não gostavam das ações do Gandhi dentro da Índia, os soldados britânicos. E Gandhi, viajando pela Índia, ele vê a miséria dos indianos, a fome. Porque tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, que produzia, os britânicos tomavam e levava para a Inglaterra. E depois vendia para os indianos. Isso ficava muito caro. Causava o quê? A pobreza. Os latifundiários, os grandes latifundiários. Quando as canas chegou em nossa região, foi a mesma coisa. O pessoal tinha o seu sitinho e viviam. Mas a facilidade da cana vendeu tudo para que ficasse na mão de poucos, produzindo um terreno gigantesco. Poucos ganharam dinheiro e os demais foram trabalhar para as usinas. Criou um momento de estresse, de dificuldade financeiro para todos. Os grandes latifundiários. Eles ficam milionários e você fica pobre, porque você trabalha para ir, tem que comprar deles. É o que ele encontrou na Índia ali. Então o pessoal reclamava disso dentro da Índia quando ele visita. Gandhi participa
de alguns palanques de discursos era aplaudido, porque tinha alguns políticos já que negociavam, queriam a independência da Índia. Mas Gandhi, nos seus discursos ali no palanque, ele falava: palavras não servem para nada, ações sim. Nós temos que agir, aí terá valor. Vivemos sob o jugo dos britânicos e eles nos trazem a pobreza da Índia. Nessa altura da sua vida, já vivia como verdadeiro indiano novamente. Aquela multidão sempre aguardava onde ele chegava, não tinha jeito. Os britânicos ameaçavam de prisão. Grandes latifundiários ficavam preocupados. Mas os britânicos sonegavam tudo. E não sobrava nada para a Índia se alimentar. Gandhi é preso novamente quando ele estava passeando em cima de um elefante pela Índia. Um procurador do fórum lá da época, numa bicicleta, chega até Gandhi e fala: eu tenho uma ordem de prisão para você, Gandhi, mas eu lamento. Olha só, o procurador que trabalha para o governo britânico: eu estou te prendendo, mas eu lamento o que eu estou fazendo. Olha o reconhecimento. E Gandhi no elefante disse: eu não lamento, porque mesmo dentro da prisão ele continuava no seu tear, a escrever das imprensas, a anotar as suas frases. A imprensa estava dentro ali, sempre vendo os fatos acontecendo pela Índia. A televisão em preto e branco também já se fazia presente ali. Era transmitido o trabalho que ele desenvolvia. Na prisão ele continuava vestindo como indiano. Passou a ser chamado por Bapu, ou seja, pai da Índia. Olha a humildade daquela criatura. Na simplicidade, sem ostentando nada, não tinha nada. Então ele falou para a população: se nós quisermos a independência da Índia, é preciso que nós podemos sobreviver, independente deles. Então nós vamos queimar toda a roupa que nós temos, que era tudo roupas que eles tinham que comprar dos ingleses. Vamos fazer uma enorme fogueira como foi feito. Queimaram todas as roupas que eles tinham, que era fabricação inglesa. E vamos então fabricar o nosso tecido. Esparrama pela Índia teares. Ou seja, você pega o algodão no tear e vai virando linha. O tear vira linha do algodão cru. E ali eles fabricavam os seus tecidos. Tingia ou não, ou cru, ou branco. Então eles começaram a fabricar o seu próprio tecido, mostrando para os britânicos que não precisavam mais deles ali na Índia. Então foi um dos primeiros avanços para a independência da Índia através de Gandhi. Temos que saber. E a imprensa filmou a queima dos tecidos. A televisão filmou. E o mundo viu aqueles fatos acontecerem. Gandhi é preso novamente. Ele vivia na prisão. O pessoal não deixava ele quieto. O juiz inglês, ali no fórum, Gandhi no parlamento, o juiz, que também já o admirava, vai vendo, né? Disse: olha, para você ficar livre da prisão, você tem que pagar 100 rúbias. Ele, como advogado, eu não fiz nada, não vou pagar nada. E o juiz, por admirar ele, então você está solto sem pagar nada. Vai vendo, começam os conflitos e os direitos. Conflitos e direitos. E vai tomando forma. Seminu é um herói internacional.
já o mundo começava a escrever livros sobre Gandhi. Tem fotos. E é interessante que o ator que fez o papel de Gandhi no filme, ele emagreceu o necessário para se parecer com Gandhi. Você pega a foto de Gandhi verdadeira e do filme, é idêntico. É perfeito. E você vai admirando o filme. Ô Prete, quantas vezes você assistiu o filme Gandhi? De 13 vezes para frente. Porque quando eu preciso chorar, eu assisto Gandhi. Quando eu preciso chorar, eu leio a história do Hospital de Amor de Barretos. E eu me renovo. E eu cresço. Porque são histórias verdadeiras. O Hospital de Barretos está acontecendo. Gandhi aconteceu. Mais um exemplo a seguir. O governo britânico começa a ceder. Temos que sair da Índia mesmo. Gandhi preferia andar a pé num veículos, não pegava nem carona. O pessoal ia de carro e ele ia a pé. Demorava para chegar, mas chegava. É viver as necessidades da Índia. Novamente, Gandhi é preso. Ele vivia na prisão. Lá para frente, a gente vai ver nas próximas, ele jejua. A parte do jejum. E tantas vezes ele é preso, mas sempre sem violência. Ele convocava a população sempre sem violência. Um dia de jejum e oração contra a nova lei, contra eles. Ele então consegue parar a Índia. 350 milhões de indianos param no dia seguinte de produzir, de fazer, de movimentar. Ou os britânicos se assustam, está tudo parado, ninguém produz nada. Ele consegue mostrar para os britânicos que se a Índia não trabalha, eles também não ganham. Então a Índia trabalhando consegue sobreviver ao trabalho. Por isso que ele falou, palavras não têm valor, a ação tem valor mesmo. Gandhi é preso novamente. A população se revolta contra os ingleses nesse momento. Isso Gandhi não queria que os indianos revidassem de forma alguma. Em uma arena, vamos imaginar uma arena maior que um circo, cercado de muros altos, né, bem alto, uma saída com portão lacrado, com corrente enferrujado, e apenas uma entrada de 2 metros naquela arena. Só um lugar de entrada e saída. Ali havia lugar para palanque e manifestações. Do lado havia um poço, não sei o motivo daquele poço, muito largo, profundo, um poço largo mesmo, não era para água, não sei porque tinha ali naquela arena. E eles estavam ali fazendo manifestações, mais de 1.500 pessoas. Nesse momento, os britânicos, soldados, generais, marchando e um tanque de guerra atrás. Eles chegam com o tanque de guerra para entrar dentro da arena, onde tinha toda aquela população manifestando contra o governo. O tanque de guerra não passa. Era 2 metros, o tanque de guerra era mais largo. Essa cena no filme é muito forte. Então, o tanque não entra entre os soldados. Aquela fileira de soldados agachados com fuzil na mão e outros em pé com fuzil na mão. Aquela população enorme ali, eles começam a atirar neles. Não tinha saída. A única saída estava fechada. Eles tentaram pelo muro, não tinha jeito. E eles foram atirando. Você vê as balas caindo, caindo, caindo. Aí as pessoas começaram a se jogar dentro do poço. Um em cima do outro, um em cima do outro. Vai imaginando. No dia seguinte, o general que provocou isso foi chamado pelos generais britânicos.
Você tentou entrar com um tanque de guerra lá dentro? Eu tentei. Mas não passou pela porta estreita. Mas se você tivesse conseguido entrar, você atiraria com o tanque de guerra em todos eles? Eu faria isso. Olha o general. E você atirou em todos eles? Atirei. Você sabia que você matou 1.516 pessoas? Velhos, jovens, crianças, mães, filhos, pai. Você não estendeu as mãos para quem pediu ajuda? Ninguém me pediu ajuda, o general disse. Como você imagina que uma criança ferida ia pedir ajuda para você? O mundo ficou sabendo. O mundo chorou. Os britânicos usaram violência, os indianos não. Gandhi visita o local. E ele não aceita o que aconteceu ali, de forma alguma. Essa é a primeira e segunda parte que eu fiz para vocês. A gente vai continuar contando a história para vocês. E quando Gandhi, lá para frente, ele visita a Inglaterra, já tinha conseguido a independência, ele estava nas ruas de Londres, caminhando pela calçada, olhando as vitrines, feliz. Envolto naquele lençol cru, roupa, chamava a atenção de qualquer um em Londres. Ele para em frente a uma vitrina, uma joalharia, que vendia joias. E feliz da vida, olhando aquela joia, aquelas coisas bonitas. E o dono da joalheria, vendo que aquela figura era Gandhi, em frente à sua loja, conhecido pelo mundo, sai e vai lá. Gandhi, entra aqui, escolha um presente. Você está tão feliz olhando aqui? Estou sim. Entra. Não há necessidade. Porque tudo que tem aí dentro de joias, eu não preciso de nada. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja. Eu trouxe alguns livros espíritas.